A vida é um corre-corre, sim ou não? A vida é uma luta constante. Uma hora a gente está vivendo uma vitória, uma hora a gente está chorando uma derrota. Uma hora a gente está celebrando um novo sonho. Uma hora a gente está frustrado por ter passado por um pesadelo. E essa é a vida. A vida tem altos e baixos, e momentos que a gente prevê e alguns imprevisíveis. Momentos que a gente anseia e alguns que a gente odeia. Momentos que a gente persegue e momentos que a gente fica com raiva de estar perseguindo a gente. Como que está a vida? Será que você vive em função desse momento da vida? Será que você vive em função dos sonhos que a vida pode dar? Será que você vive em função do corpo que hoje é o modelo da vida? Será que você vive em função da viagem que alguém fez, do carro que alguém tem, da roupa que alguém veste, do restaurante que alguém come, do hotel que alguém se hospedou, do lazer que alguém pratica? Qual é o foco da sua vida? Como que você se posiciona diante dessa vida louca, corrida, cheia de oportunidades, desafios, pressões e de sabores? Sim, coisas boas e coisas más o tempo inteiro. Bem, é pensando nisso que eu queria ler um texto de Eclesiastes. Eclesiastes, um texto de sabedoria, uma sabedoria dada ao maior sábio da história, depois de Jesus, é claro, Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu. E ele, inspirado por Deus, escreve o seguinte, em Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa sabedoria de Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo no seu tempo, de forma formosa, mas diz que ele fez mais uma coisa. Ele colocou dentro do homem a eternidade. Ele colocou dentro do homem uma compreensão de que a morte não pode ser o fim. Uma compreensão de que a morte não pode ser o destino final. Uma compreensão de que se acomodar à morte é fraqueza, não é sabedoria. E ele diz, olha, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não compreende nem o que Deus já fez completamente e muito menos o que fará. O homem só sabe que morte não é legal, que morte tem alguma coisa errada nisso. E tem mesmo. Tem mesmo porque você não foi feito para a morte. Você foi feito para viver a eternidade com Deus. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus. E diz a Bíblia que por conta disso, o homem então passou a ser réu do inferno e não mais ter direito ao céu, à vida eterna com Deus. E com isso, a sociedade ficou caída, distante de Deus e mergulhou nos seus pecados e se deixou inflamar pelas setas e pelas armadilhas de Satanás. É o que a palavra de Deus diz. E basta você olhar para dentro de você que você compreende que faz sentido o que a Bíblia diz. Por que temos tanta dificuldade com a morte se mais de 53 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo? Por que temos dificuldade com a morte se a morte está em cada esquina, em cada rua? Cada vez que a gente passa em frente a um cemitério, tem alguém sendo enterrado todos os dias, em todos os lugares. É impressionante como a morte deveria ser algo natural para a gente, mas não é.
a gente não se conforma com a morte. A gente se magoa com a morte, a gente sofre com a morte, a gente chora por causa da morte, a gente pranteia por causa da morte e a gente até se revolta com Deus com a morte de alguém que a gente ama. Enfim, a morte é algo mal digerido pela nossa essência, porque a nossa essência tem o que Eclesiastes diz que o homem tem dentro dele, no coração dele, a eternidade. Essa coisa de buscar o eterno, essa coisa de buscar o que não tem fim, essa coisa de buscar alguma coisa que transcende essa vida humana, isso está dentro de nós. É por isso que qualquer homem, em qualquer lugar do mundo, que nunca ouviu falar de Deus, ele procura um Deus. Às vezes ele acha que o sol é Deus, às vezes a montanha para ele é Deus, às vezes a lua é Deus, às vezes uma árvore frondosa no meio da floresta é Deus. Às vezes ele mesmo constrói com as suas mãos uma carranca, alguma coisa e chama de Deus. Porque no fundo, dentro dele, existe uma coisa que diz: ei, você foi feito para a eternidade com Deus. E como ele ainda não conhece o Deus verdadeiro, ele procura o Deus que ele consegue manipular com as mãos dele. O Deus que ele consegue visualizar com os olhos carnais dele. Ele ainda não compreendeu que existe um Deus que está muito acima da visão humana dele e um Deus que ele não pode tocar com as mãos, ele só pode tocar com a fé, ele só pode tocar com o coração. Mas uma coisa é certa, a falta de habilidade com a morte só revela que a morte não é um plano natural para a gente, não é um plano essencial da nossa existência. A morte entrou no nosso caminho pelo que a Bíblia diz, o pecado. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte, já diz Paulo na sua carta aos Romanos. Sendo assim, por que você está tão preocupado com as coisas mundanas, com as coisas terrenas, com as coisas do dia a dia? Por que tão preocupado em ter tanto, em comprar tanto, em se embelezar tanto? Por que tão preocupado com tanta coisa que vai passar? Dá uma olhada. Quanta gente que você conhece que já morreu. Quantas pessoas famosas que ninguém nem fala mais delas já se foram e já se foram há anos. No final das contas, não vai contar o que você comprou, ganhou, adquiriu, o patrimônio que se estabeleceu, a fama que se teve, ou a aparência que se construiu. No final vai contar se a eternidade é uma realidade para você. Se a centelha da eternidade que está dentro de você foi preenchida pela única coisa que pode preenchê-la, Deus. Que Deus te abençoe e que Deus seja a sua conexão para a eternidade. Deus te abençoe.